Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Mude de janela. Vamos abrir as nossas Bíblias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Assim nos diz a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor, realmente toda honra, toda glória e todo louvor seja dado única e exclusivamente a Ti, Senhor, nesta noite. Importa que eu desapareça para que o Senhor cresça nos nossos corações e nas nossas vidas. Senhor, obrigado pela Tua presença que já podemos sentir em nosso meio. Obrigado pelo Teu divino Espírito Santo, Senhor, que vem falar aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Encha-nos, Senhor, do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. O nosso texto de hoje, nós vemos duas coisas importantes sobre Jeremias que tem tudo a ver com a nossa vida. Querido, se você hoje veio buscar conforto da parte de Deus, eu creio que é isso que eu e você vamos levar daqui hoje. Conforto espiritual. Ele vai hoje nos tratar em nome de Jesus. Vamos aprender com Jeremias. Primeiro, ele possuía determinadas lembranças da sua vida que provocavam dentro dele sentimentos de abatimento, de desânimo e de tristezas, igualzinho a nós. Não acontece com você? Você fica às vezes triste, lembrando de coisas que aconteceram, de coisas de um passado ou remoto, ou de um passado recente, algo que houve ontem ou hoje. Enfim, sentimentos de lembrança, e essas lembranças elas te tocam e trazem amarguras, trazem tristezas e nos colocam para baixo. Vamos ver só um pouquinho do que é que Jeremias estava passando. Vamos começar a ler a partir do verso 14, Jeremias 3, a partir do verso 14, nós vamos ler até o 20, vamos meditando aqui, me acompanhe. Ele vem descrevendo nos versículos anteriores uma situação de tristeza, de sofrimento. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo. O que ele está dizendo com isso? Que a situação que ele estava passando era uma situação tão triste, tão desoladora, que as pessoas estavam debochando dele, estavam escarnecendo dele. E quem é que gosta de ser escarnecido? Quem é que gosta de ser humilhado, de ser maltratado, principalmente pelas pessoas do seu meio? E ele diz: fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo. Todo mundo escarnecia dele. Irmãos, por quê? Quem era Jeremias? Jeremias era um profeta do Senhor, era um homem de Deus. Ninguém estava entendendo a missão dele. Ele estava a serviço do Senhor, obedecendo uma determinação do Senhor, e as pessoas olhavam e não entendiam o que estava acontecendo com ele, e ficavam escarnecendo, batiam nele, judiavam dele,
e ele obedecia e obedecia ao que o Senhor lhe mandava. Muitas vezes isso acontece com o homem de Deus. As pessoas às vezes não entendem o que está acontecendo na vida dele, por que ele está agindo de determinada forma, e ficam escarnecendo. E ele se lamenta aqui, diz, e a sua canção, quer dizer, faziam até músicas caçoando dele, gozando com a cara dele, como nós dizemos nos dias de hoje. E isso acontecia, não era de vez em quando, era todo dia. Consegue imaginar a vida deste homem, como é que estava? Ele andava pelos cantos, triste realmente, triste. No verso 15, fartou-me de amargura. Sentimento de amargura foi farto nele, sobrou. Farto é que deu a medida e passou da conta. A amargura saciou-me de absinto. Nós vamos ver daqui a pouco o que é absinto. Saciou-me de absinto. Ele ficou saciado. Isso é coisa ruim, não é coisa boa não. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. O sentimento que ele tinha é que os dentes dele foram todos quebrados. Imagina um soco, por exemplo, uma pancada, ou com pedras de areia jogado. O sentimento que ele tinha era esse. Não é que quebrou, mas era o sentimento que ele estava experimentando. Cobriu-me de cinza. Na cultura deles, quando a pessoa estava assim, arrasado mesmo, ele se jogava no chão e pegava pó de cinza e derramava na cabeça, se cobria todo de cinza, na hora do sofrimento, da angústia. Era este o sentimento deste homem. Afastou a paz da minha alma. Medite nesse texto aqui. Afastou, o que ele estava passando, afastou a paz da sua alma. A pessoa que afastou a paz da sua alma, o contrário de paz é tumulto. O coração, a alma dele, o sentimento dele estava dominado por estes sentimentos de tristeza. E ele diz, esqueci-me do bem. Ele só passava coisas más, que ele até tinha se esquecido como era o bem. Que vida, hein? Mas tem muitos de nós que muitas vezes, se não na totalidade, sentimos isso. Temos sentimentos de tristeza, de amargura, lamentamos. Então disse eu, já pereceu a minha glória, e olha que tristeza, como também a minha esperança no Senhor. Irmãos, quando o ser humano chega nesse ponto, pode-se dizer que ele já passou até do fundo do poço, porque ele disse que também pereceu, né? Pereceu a minha glória. Eu estou me sentindo o último dos homens, a última das criaturas. Pereceu a minha glória, não tenho mais glória de nada. E o que é pior, ele já estava começando a ter esse sentimento de ter perecido, de ter morrido, de ter se acabado. A esperança que o Senhor viesse e mudasse a sorte dele. No 19, agora ele começa a virar a situação. Antes ele estava apresentando para Deus como é que ele estava se sentindo. Mas a partir de agora, vocês vão observar que coisa linda, ele começa a mudar o rumo da fala. Agora ele começa a dizer, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, da aflição que eu sentia, do quanto eu tenho chorado, do absinto e do veneno. Aí eu pensei, o que é absinto? Eu vou ter que explicar para as pessoas o que é absinto. Então, vamos parar um pouquinho a palavra, vamos olhar no dicionário Aurélio o que é absinto. Absinto tem dois significados aqui. É uma pequena erva aromática, ela tem cheiro,
é chamado também de losna. Quem já tomou chá de losna? Vocês conhecem losna? Lá no Rio Grande do Sul tem muito. É uma plantinha, é um arbusto, chama losna, na linguagem mais comum, europeia, da família das compostas. Aqui ele dá um nome científico, Artemisia absinthium, dotada de propriedades amargas. Aí dá para entender por que ele fala tanto no absinto, porque era algo amargo. E no sentido figurado, segundo o dicionário Aurélio, significa pesar, mágoa e amargura. Amém? Entendido agora então por que ele está falando tanto em absinto? Vamos adiante. No 20: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. As tristezas de amargura, a alma dele continuamente está se lembrando. E por conta destes pensamentos de amargura, a alma está se abatendo. Essa pessoa, ela está à beira de uma depressão, se é que já não está. Mas isso, hoje, a depressão é a doença do século. A vida moderna, a correria, o trânsito, a violência, a competição, leva-nos a experimentar momentos assim. O desengano às vezes com pessoas, desencanto com amigos, daí por diante. Vimos então que ele está aqui num contexto de tristeza, amém? Vamos ver agora na sequência, nesse contexto de tristeza, o que é que ele está fazendo? Ele está dando uma virada na sua vida. E em nome de Jesus, eu desejo, sinceramente, que se você está vivendo um momento como esse, que hoje seja o dia, a noite da virada na sua vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Nos versos 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Até aqui ele estava falando só de coisa ruim, só de tristeza, mas sai um sentimento lá do fundo dele. Talvez ele reúna aqui as últimas forças para dizer: eu tenho que parar com isso, eu tenho que parar de ficar me lembrando só das coisas ruins, eu tenho que encontrar um motivo na minha vida, eu tenho que encontrar alguma coisa que eu possa me agarrar, que eu possa sobreviver, que eu tenha a alegria de viver novamente. Será que é só tristeza? Será que é só amargura? Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Trazer à memória, trazer algo de bom que já me aconteceu, que não foi só coisa ruim que aconteceu, também aconteceram coisas boas. No caso, Deus já havia feito na vida dele muita coisa boa, e assim nós fazemos muitas vezes. Nós temos infelizmente a tendência de ficar olhando para as coisas ruins que estão nos acontecendo, ou que nos aconteceram, e não temos a vontade muitas vezes de trazer à memória o que Deus já nos fez de bom em situações semelhantes. Por isso ele diz que quer trazer à memória o que me pode dar esperança. Aqui, irmãos, ele está tomando a atitude de colocar a sua mente em lembranças que lhe tragam alento, ao contrário do que vinha antes, lembranças que lhe tragam alegria, coisas boas que lhe aconteceram, e que possam assim neutralizar os sentimentos negativos. Trazer coisa boa à mente para neutralizar os sentimentos negativos, sentimentos de amargura. Enfim, ele quer renovar em si sentimentos de esperança. Por isso ele afirma: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E eu lhes pergunto: e que melhor esperança nós podemos ter do que a esperança nas misericórdias do Senhor?
Que melhor esperança nós podemos ter na nossa vida de cristãos? Nos versos 22 e 23, na sequência, ele diz: o que ele quer trazer de bom é isso: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, a gente já teria sido consumido há muito tempo. E ele diz por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia! Esse é o nosso Deus, um Deus misericordioso. Elas não têm fim e renovam-se a cada manhã. E ele termina dizendo: grande é a tua fidelidade. Deus é fiel, Deus é misericordioso. Ele não vai permitir que a situação continue do jeito que está. Grande é a fidelidade dele, grandes são as misericórdias dele, não tem fim. A cada manhã elas se renovam. Irmãos, quantas vezes nós nos esquecemos que é possível sim dirigir os nossos pensamentos àquilo que vale a pena. É possível, é esse convite que eu quero lhe fazer essa noite. Dirija seus pensamentos para aquilo que vale a pena você dirigir os seus pensamentos. É possível escolher o que pensar. Você pode escolher o que você vai pensar. Nós podemos decidir pensar nos que nos traz alento ou esperança, ou encher a nossa mente de reflexões que só nos causam amargura e tristeza. Você tem duas escolhas. O que você quer fazer? Alento e esperança? Ou amargura e tristeza? Como é que você está se sentindo hoje? Pensa bem. De que está cheia a sua mente? Como foi que você chegou aqui hoje? Como foi a sua semana? Como vai ser a semana que está começando hoje? A sua mente está cheia de lembranças amargas? A sua mente está cheia de tristeza, de amargura, de desencanto? Realmente, as lembranças matam. As lembranças matam. Mas eu não quero morrer. Eu não quero morrer, eu quero viver. Você quer viver ou você quer morrer? Por isso eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse é o convite que Jesus te faz nesta noite: trazer à memória o que te pode dar esperança, porque é a esperança que nos mantém em pé. São as esperanças que nos fazem viver. Se você perde a esperança, para que continuar vivendo? Tem que ter esperança de que o choro vai durar uma noite, mas a alegria vai vir pelo amanhecer. Querido, e você? Você está aflito? Você está cheio de amargas recordações? Permita-me sugerir-lhe então, pelo menos 5 lembranças, à guisa de sugestão, que promoverão a esperança e o alento para o nosso coração. Vamos lá? 5. Primeira lembrança: o perdão de Deus não tem fim. Quando você se lembra que o perdão de Deus não tem fim, quando eu penso que as misericórdias do Senhor não acabam, eu fico com meu coração cheio de ânimo. O perdão de Deus está intimamente ligado com a sua misericórdia. E uma vez que a sua misericórdia não tem fim, também não tem fim o seu perdão. Jamais nesta vida, eu e você vamos escutar de Deus eu não te perdoo. Nós ouvimos das pessoas: eu não te perdoo, eu nunca vou te perdoar. Mas de Deus você nunca vai ouvir: eu não te perdoo. Aleluia! O seu perdão não tem fim, a sua misericórdia não acaba. Durante toda a nossa vida nesta terra, nós podemos contar com o perdão de Deus. Isso não traz alento para você? Não traz esperança para o coração sem paz e ânimo?
Se porventura você ouviu de alguém um eu não te perdoo, ou quem sabe você mesmo acha que fez algo tão ruim que não merece nem o seu próprio perdão, eu quero sugerir-lhe que traga à lembrança esta verdade: o perdão de Deus não tem fim. Reflita comigo no conteúdo de Isaías 43, versos 25 e 26. Eu mesmo, diz o Senhor, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta a minha memória, o convite de Deus, desperta-me, eu não me lembro, mas desperta a minha memória. Entremos juntos em juízo. E que coisa linda, Deus diz isso para nós em sua palavra: apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Que verdade maravilhosa! Deus nos convidando a apresentar a Ele as nossas razões para que Ele nos perdoe e nos justifique. Sim, meus irmãos, seu perdão não tem fim. Segunda lembrança, são 5, vamos para a segunda. Deus não desiste de mim nem de você. Isaías 49, aleluia, versos do 15 e 16. Ele não se esquece de mim nem de você. Porventura, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Quem é que está dizendo? É o irmão Edson? Não, é o Senhor que nos diz em Isaías: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Você está gravado nas palmas das mãos de Deus. Quando Ele olha para as mãos, Ele vê você ali. Por isso, Ele não nos esquece. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que nós sofremos? E como sofremos, não é? Com a possibilidade de alguém que amamos desistir de nós. Já passou isso com você? Você ama a pessoa, mas você está sentindo que o amor está esfriando, que aquela pessoa vai esquecer da gente, ela vai desistir da gente. Tem acontecido isso com você? A rejeição causa-nos uma sensação de abandono, de solidão e principalmente de desvalorização. A gente se sente desvalorizado. Hoje de manhã cantávamos aqui: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. As pessoas podem te desvalorizar, mas Jesus, Ele nos ama e Ele nos valoriza e Ele não se esquece de nós. Que lembrança maravilhosa esse texto citado Ele nos traz. Ainda que uma mulher esqueça do filho que cria, Deus não se esquecerá de ti. Nunca, jamais Deus desistirá de mim e de você. Irmão, não importam quais sejam as circunstâncias que cercam a sua vida. Agora mesmo eu posso visualizar na minha mente Deus olhando para mim e para você e afirmando: eu não desisto de ti. Você pode até desistir de mim, mas eu não desisto de ti. Você consegue ver o Senhor apontando para você e te dizendo isso? Se você passar a pensar nisto, constatará que esta lembrança lhe trará coragem e esperança para a vida. Deus não desiste de nós, Ele vai continuar vibrando com a gente, torcendo para que a gente chegue lá, para que a gente vença. A terceira lembrança: o diabo é limitado. Em 1 João capítulo 4, verso 4, nos diz: filhinhos, vós sois de Deus
e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O diabo é limitado, irmão. Nós não podemos esquecer que o diabo é limitado. O texto nos diz que nós temos um que é maior que ele. Aleluia! Se Deus é maior do que o diabo, logo este é limitado pelo poder de Deus. E Jó é um exemplo disso. O diabo não podia agir em sua vida sem a permissão de Deus. Vamos ver na Bíblia, em Jó capítulo 1, verso 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Olha como o poder de Satanás é limitado. Em Jó capítulo 2, verso 6, disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Quem dá as ordens é o Senhor. Quem dá a última palavra sempre é Deus. É Ele quem dá as ordens. Mesmo quando agiu na vida de Jó, Deus usou tudo aquilo que aconteceu com Jó para trazer o mais para perto de si. E Jó reconhece isso em Jó 42:5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, quando eu tenho na minha lembrança isso, quando eu me lembro disso, eu me encho de alento. O meu inimigo não é todo poderoso, o todo poderoso é o meu Deus. Aleluia! Eu não sei o que é que cerca a sua vida neste momento, mas uma coisa eu sei: se você pertence a Jesus, o maior está do seu lado. Você está numa luta cujo final é ser mais que vencedor. Ter consciência de que seu opositor é limitado, irmão, não lhe dá ânimo para você perseverar? Lembre-se disso e permita que o Deus maior lhe dê forças para prosseguir. Não se concentre no tamanho do seu inimigo, concentre-se no tamanho do seu Deus. Aleluia! Quarta lembrança: as promessas de Deus não falham. Romanos 4:21, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Aleluia! Jeremias capítulo 1, versículo 12, disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Você quer promessa melhor do que essa? Maior do que essa? Ah, Deus é fiel, Ele vela sobre a sua palavra para fazer cumprir aquilo que Ele prometeu. Eu tenho sempre comigo o texto de Isaías 41, do 10 ao 13. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Queridos, foi Ele quem prometeu isso para nós, e como demonstram os textos citados, Deus cumpre o que promete. Ele é um Deus de palavra, Ele é fiel. Enche a sua mente disso. Deus cumpre o que promete. O que foi que Ele prometeu para você? Ele cumprirá. Deus é um Deus de plano soberano. Mesmo que se passem os anos, o que Ele falou, Ele fará. Deixe esta lembrança alentar você. Quinta e última lembrança: Deus nunca perde o controle de nada. Isso é bom a gente se lembrar
Deus nunca perde o controle de nada. Jó 42, verso 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quantas vezes você já perdeu o controle das coisas? O sentimento mais difícil que eu tenho que enfrentar na minha vida, diante das circunstâncias, é a impotência. Ou seja, aquele sentimento de eu não poder fazer nada para mudar as circunstâncias, não ter o controle das coisas. Eu perco o controle das coisas. Muitas vezes a gente vê aqueles que nós amamos sofrendo, e estarmos impossibilitados de fazer alguma coisa nos traz tristezas, nos traz angústias, mas o meu coração se alegra e recebe alento no fato de que Deus nunca perde o controle das coisas. Ele tem o controle de todas as doenças, meu irmão. Ele tem o controle de todas as portas, de finança, de emprego, do que for. Ele tem o controle e Ele não perde, porque nada escapa das suas mãos. Irmãos, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Irmão, minha irmã, anime-se com estas lembranças. Havia uma menina que tinha um cachorrinho de estimação, que era muito precioso para ela. Aquele cachorrinho era a vida daquela menina. E um dia, o cachorrinho fugiu, e um carro atropelou o cachorrinho, ele morreu. Enterraram o cachorrinho num canto do jardim. E a menina morava numa casa, tinha uma sala que tinha várias janelas. Uma sala muito ampla, várias janelas. Mas a menina entrou em forte depressão. O tempo inteiro ela ficava naquela janela que dava para o caminhozinho onde o cachorrinho estava enterrado, na esperança de que o cachorrinho voltasse. E ela sofria muito, e ela começou a emagrecer, ela adoeceu, ela não queria mais comida, ela não conseguia mais dormir direito, ela não queria mais sair debruçada daquela janela que dava para o lado onde estava o cachorrinho. Mas um dia, seu pai, percebendo aquela situação e angustiado com aquilo, foi lá, chamou a menina e disse: vem cá, minha filha, você não sai dessa janela que dá para o lado do cachorrinho morto. Eu sei que isso te traz muita tristeza e angústia, mas eu quero te mostrar algo, venha cá. E levou ela do outro lado da sala, abriu outra janela que dava para o canteiro de flores, e disse: olha, enquanto você gastou o seu tempo olhando para o lado do cachorrinho morto, veja quantas flores nasceram em nosso jardim. Vamos lá olhar as flores. E ela: é mesmo, papai, que lindas flores nasceram, eu quero vê-las, eu quero tocá-las. E a partir dali, a menina teve um novo alento na sua vida. Eu quero lhes dizer que a nossa existência é semelhante a uma casa de muitas janelas, que possibilita a contemplação de várias paisagens. Eu quero dizer que o problema é que muitos fazem da vida uma casa com uma única janela, e ali ficam debruçados por anos. Quando alguém age assim, o foco da sua atenção fica limitado, impossibilitando-o de ver outras paisagens. Ela só fica olhando por aquela janela. Na vida, às vezes, amados irmãos, guarde isso, nós temos que mudar de janela para contemplar o novo ao nosso redor, fechar algumas janelas e abrir outras. Sabe uma janela que precisa ser fechada? É a janela do ressentimento. Quem fica debruçado sobre essa janela, olha a vida pelo ângulo da amargura, porque fica trazendo à memória só coisas que lhe trazem tristeza. E a pessoa ressentida, ela perde a confiança no amor, ela não investe em novos relacionamentos, ela fecha as portas para o perdão e tem uma visão muito negativa da vida. Queridos, é como olhar para o céu e só enxergar nuvens escuras. Você se sente assim? Mude de janela, abra o seu coração para o perdão. A janela do perdão
ela nos faz mais humanos. A janela do perdão, ela nos faz mais tolerantes. Ela nos deixa mais cheios de graça e beleza interior. Quem vive debruçado sobre o passado não consegue vislumbrar o futuro. São pessoas que vivem na pré-história. Quando eu era jovem, ou então, quando eu era solteiro, se o tempo voltasse. Você é assim, o tempo não volta, só vai para frente. Não dá para viver no passado, não dá para ficar debruçado na janela do passado. São pessoas que vivem realmente perdendo a vida. Você está se sentindo assim? Mude para a janela da esperança. A janela da esperança, ela nos faz sonhar com dias melhores. Quem quer vencer na vida precisa ter a reflexão do passado. É importante saber onde foi que nós falhamos, mas tem que ter os pés no presente, os olhos no futuro e caminhar sempre nesta direção. Vamos repetir? Quem quer vencer na vida precisa ter a reflexão no passado, os pés no presente. Que você está vivendo é aqui e agora, mas os teus olhos têm que estar no futuro e caminhar sempre nessa direção. Mude de janela e veja que você não está só. Deus está ao seu lado. Talvez, sabe aonde? Naquela flor que nasceu no seu jardim e você ainda não se deu por conta que ela nasceu. Você se tornou escravo de uma janela só. Meu irmão, minha irmã, Deus está te dizendo que outras janelas, elas podem significar novos sonhos e novos dias. E o que é que você está esperando? Mude de janela. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mude de janela e tenha uma vida feliz em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Programa Momentos com Jesus. Quando menos imaginei, você chegou, me fez sonhar. Tanto tempo te esperei, pedindo ao Senhor alguém pra amar. Da janela do meu coração fiquei a te admirar. Tocando belas canções pra você me escutar. Quero te olhar, nem que seja de longe, te admirar quando você passar. Estarei lá, cantando a mais bela canção, te admirando na janela do meu coração. Quando menos imaginei,
coração. Do meu coração. Programa Momentos com Jesus.